Olá, boa tarde a todo mundo. Estamos começando o Conexão América Latina dessa terça-feira. O programa vai ao ar todas as terças às 14h. O programa é ao vivo. Queria convidar todo mundo que já está assistindo a gente a compartilhar nas redes sociais do nosso programa, no Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, por e-mail, nos grupos, nas páginas, nas mensagens privadas. No WhatsApp vocês podem fazer lista de transmissão aí, colocar 250 pessoas na lista e me enviar o link de uma só vez para 250 pessoas, para que elas conheçam a Causa Operária TV e conheçam também o Conexão América Latina, programa sobre o nosso continente, o único programa aqui de uma TV operária a respeito da América Latina, com convidados, com comentaristas de diversos países. Bem legal o nosso programa. Então ajude a gente a compartilhar, que mais pessoas conheçam a Causa Operária TV e o Conexão América Latina. Compartilha nas redes sociais. Deixa também a sua curtida aqui no nosso vídeo. Embaixo aqui do vídeo tem a opção de você curtir. De se inscrever também na Causa Operária TV, caso você não seja inscrito. A gente já tem 97.500 inscritos, faltam 2.500 inscritos para a gente poder alcançar 100 mil inscritos na COTV, que vai ser um marco importantíssimo aí na construção dos aparelhos de comunicação, dos aparatos de comunicação, dos meios de comunicação do Partido da Causa Operária. Então inscreva-se aí na Causa Operária TV, só clicar aqui embaixo também no botãozinho para você se inscrever. Convida o pessoal que você conhece para se inscrever também na Causa Operária TV e fortalecer aí a nossa imprensa. Além disso, convido também a todos a se inscreverem no canal Internacionalismo, que é o canal de vídeos internacionais, de programas internacionais da Causa Operária TV. Você pode digitar no YouTube, Internacionalismo. Caso preciso, filtra por canais, ou então vai aqui no menu da COTV e clica em canais e vai aparecer lá o canal Internacionalismo, com vídeos que a gente posta toda semana aí, com documentários legendados ou dublados em português sobre política internacional, sobre os acontecimentos na Coreia do Norte, em Cuba, no Vietnã, nos Estados Unidos, na Europa, coisas históricas sobre neoliberalismo, imperialismo, reportagens também, entrevistas, vários vídeos, denunciando a CIA, a UNED. É um canal bem legal aí, o canal Internacionalismo, que comporta os programas de política internacional da Causa Operária TV. Então se inscreva também no Internacionalismo. A gente está já batendo 1.000 inscritos aí, o canal começou há pouco tempo e já estamos chegando aí a 1.000 inscritos. Então inscreva-se também no canal Internacionalismo. Bom, e comente aqui na Causa Operária TV também no nosso chat, a gente sempre lê. Queria agradecer bastante aqui ao Roberval Grando, que acabou de se tornar membro ouro da Causa Operária TV. Valeu, Roberval, isso daí ajuda muito a gente aqui a manter essa imprensa operária, revolucionária, independente. Você pode se tornar membro também, igual o Roberval. Você tem várias opções a partir de R$ 7,99 por mês. E isso daí é uma contribuição regular com a gente, que compromete você a apoiar essa causa importantíssima, que é democratizar os meios de comunicação, financiando a imprensa operária e revolucionária. Então, torne-se membro da Causa Operária TV. A gente não é financiado pelos grandes capitalistas, nem pelo Estado. O Jones Manuel fala que é financiado por algum árabe. Quem será que é o árabe? Será que é um sultão, um sheik? Será que ele confundiu? Ele acha que os afegãos são árabes e é o Talibã que está financiando a gente? Mas lógico que não, a gente vive desse tipo de financiamento, de superchat, de super sticker, de membros da COTV, de contribuições via Pix, como você pode ver aqui, aqui embaixo da tela, por exemplo, Você pode ver ali embaixo, pix@dco.org.br, você pode contribuir financeiramente com a gente, com a imprensa do Partido da Causa Operária. Então, obrigado aqui ao Roberval, que se tornou membro ouro, e obrigado aqui ao Revolução Popular do Brasil, que enviou um super sticker para a gente aqui. Valeu mesmo pela contribuição. Já já eu leio os comentários aqui de todo mundo. Vamos começar o nosso programa exibindo mais um vídeo da Márcia Chueri, nossa correspondente em Havana, Cuba. Lembrando que ela está de férias, ela inclusive vai vir aqui no PCO esses dias, quem sabe, Infelizmente, acho que ela não vai poder participar do programa ao vivo,
A gente vai se encontrar com ela, vai dar um abraço na Márcia, e aí ela fez uma lista, né, de melhores vídeos que ela fez no ano passado. A gente está fazendo uma retrospectiva. Vamos com mais um vídeo dessa retrospectiva. Olá, sou Márcia Chueri. Hoje é 20 de abril de 2021 e falo direto de Cuba. O fato mais importante desta semana foi, sem dúvida, a realização do 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba entre os dias 16 e 19 de abril, sob o lema Unidade, Continuidade e Fé na Vitória. Para compreender sua importância, recordemos que esse partido não se constituiu para participar de eleições, mas para implantar e defender o socialismo em Cuba. Este é o primeiro congresso após a aprovação da Constituição de 2019, que fez várias modificações na estrutura do poder, mas consagrou que o partido é a força dirigente da sociedade e do Estado. A data do encontro coincide com os 60 anos da invasão de Cuba por mercenários financiados, treinados e armados pela CIA, que desembarcaram na Praia Hirón, onde foram vencidos em apenas 3 dias. Uma data histórica também para a América Latina e o mundo, já que foi uma das maiores derrotas do imperialismo norte-americano. A leitura do relatório central no início do encontro foi feita pelo general de exército Raul Castro Ruz, que também aproveitou a ocasião para confirmar que não aceitará mais nenhum cargo como dirigente. Sua declaração final foi: nada me obriga a esta decisão, mas acredito firmemente na força e no valor do exemplo e na compreensão de meus compatriotas. Enquanto viva, estarei pronto e com o pé no estribo para defender o socialismo. Raul é de falar pouco, mas com muita firmeza. Suas palavras podem ser entendidas como um convite a que outros dirigentes históricos também se aposentem e abram espaço às novas gerações. Embora seja o caçula da família, 5 anos mais novo que Fidel, e o tenha acompanhado desde o início da luta contra a ditadura de Batista, Raul nunca esteve à sombra do irmão. Neste dia 17 de abril, foram divulgados documentos secretos da CIA que mostram que ele era o alvo do primeiro complô norte-americano para o assassinato de líderes revolucionários cubanos. Complô que felizmente não se concretizou. Na entrevista publicada no livro 100 Horas com Fidel, este afirma que foi ele quem apresentou o marxismo a Raul, o qual ingressou na Juventude Comunista, enquanto Fidel se filiou ao Partido Ortodoxo, que era nacionalista. Ele diz, inclusive, na mesma entrevista, que o irmão sempre teve opiniões próprias. Raul participou do ataque ao quartel Moncada e também foi preso após a ação. Depois de serem libertados, dirige-se ao México, onde estavam sendo preparadas as condições para voltar à ilha e retomar a luta. Ali ele conhece o argentino Ernesto Guevara de la Serna, que depois ficaria conhecido como Che. Raul volta a Cuba no iate Grama e também vai para a luta clandestina na Serra Maestra, tornando-se, graças à sua capacidade e valor, comandante de uma das frentes do exército rebelde. Após a vitória da Revolução, sua atuação esteve por muito tempo ligada às Forças Armadas. Foi ministro das Forças Armadas Revolucionárias desde 1959 até 2008, quando assume os cargos de presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros, em substituição a Fidel Castro, que se retirou. Raul deixou esses cargos em 2018, mas continuou como primeiro secretário do partido, cargo que ocupava desde 2011. Sua gestão no governo do país foi marcada por várias mudanças muito importantes. Ele articula a aproximação do país com o vizinho em frente durante o governo de Barack Obama. Além disso, são do seu período a abertura para a legalização de atividades privadas dos chamados cuentapropistas, parecido às MEIs do Brasil.
a mudança na legislação migratória, que levantou os obstáculos burocráticos para viagens internacionais e prorrogou para 24 meses o prazo que os cubanos podem ficar fora do país sem emigrar. O direito de propriedade sobre imóveis e veículos, o que permite que os cubanos possam comprar e vender esses bens. Antes, as pessoas tinham apenas a posse sobre os imóveis e só podiam permutá-los. Essas mudanças radicais surpreenderam a muita gente porque ele era considerado muito rígido, mas nada foi feito de improviso. As mudanças internas já eram um anseio da população fazia tempo e, além disso, reduziram a possibilidade de críticas ao sistema cubano. Na política externa, conseguir uma flexibilização nas relações com os Estados Unidos era fundamental para ter um pouco mais de espaço de manobra no campo econômico. Mesmo consciente de que todos os governos daquele país, não importa o partido, querem mesmo é derrubar a revolução. Bem, Raul se aposentou e o 8º Congresso elegeu a nova direção do Partido Comunista de Cuba. Como já era esperado, o cargo de primeiro secretário passa a ser ocupado por Miguel Díaz-Canel, presidente da República. Dos 14 membros do Burô Político, 5 são novos. A partir de agora, começarão as repercussões tanto internas como externas. Já estão dando muita ênfase ao fato de que, em 62 anos, é a primeira vez que não há um Castro no poder em Cuba. Em minha opinião, Fidel foi realmente muito grande, Raul surpreendeu com sua gestão, mas a revolução é muito maior e já tem continuidade. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, querida companheira Márcia Chueri. Prevejo agora uma certa turbulência aqui próximo aos estúdios da Causa Operária TV. Ó, eu vou ter que dar um berro aqui pro... Ou será que a nossa produção vai salvar a gente do estrondo causado? Ah, o pessoal percebeu. Beleza. Obrigado aqui a Ana Paula Adão. Ilhota, Santa Catarina presente, vai ter programa, já está tendo programa. Sei que você mandou isso aqui antes de programa, Ana Paula. Obrigado aqui pela mensagem. Francisco Leite, boa tarde, companheiros e companheiras. Por que o Francisco fala companheiros e companheiras? Porque temos companheiras no chat, temos eu, companheiro aqui, e temos uma companheira direto do Chile, que é a Mônica de Souza, nossa correspondente. Mônica, valeu aqui de novo para estar você com a gente, embelezando o nosso programa, né? Já que eu enfeio aqui o programa. Bem-vinda aqui. Belo sorriso, Mônica. E queria... Eu também, o seu também. Não, meu sorriso não. Ah, é sim, mas o vai. seu é lindo. Ó, Mônica, o Chile, você está numa posição estratégica aí, né, no local onde o imperialismo está fazendo os seus... Festa. Usando como protótipo, né, para o que vai acontecer na América Latina, tanto com o governo do Boric em si, como com a Assembleia Constituinte, né, que em um primeiro momento todo mundo achava que era uma coisa revolucionária, mas tem se mostrado que não tem nada a ver com isso. Inclusive, uma das leis aí que foi estabelecida, que eu li na semana passada no Chile, é que uma nova regulamentação legal foi estabelecida, que é a lei do plástico, e agora foi proibido aí a distribuição de plásticos descartáveis no Chile, como grande mudança revolucionária no caminho para o socialismo no Chile, né? Para você ver como é uma demagogia aí com essas questões, como se fosse uma grande conquista para o povo chileno que esteve prestes a derrubar o regime e fazer uma revolução, né? Mas você tem aí mais novidades, mais informações, inclusive relacionadas, né, à própria Constituição chilena. Boa tarde, Mônica. Oi, boa tarde, companheiros. O que você disse sobre essa lei do plástico não é novidade, né? Eles já tentaram implementar isso várias vezes.
é super fake, né? Com tantos problemas para serem resolvidos. O que a gente teve, assim, né? Só para falar sobre bestialidades, assim, coisas inúteis. A questão do plástico tem muito a ver também com essas pautas, né, ambientais do Boric, junto com uma outra também, de apoio às mulheres que são as trabalhadoras revolucionárias da área de bordados, as artesãs e também que trabalham com teares, etc. Então ele está dando apoio, enquanto isso, né, as inúmeras pessoas que foram presas durante o estalite social, eles continuam lá, né, se apodrecendo na cadeia, e ele até agora não se pronunciou com relação a isso. Vai ser um dos passos que ele dará logo no início do governo, porque isso é urgente. Com relação a isso, né, sobre a Constituinte que você falou agora, hoje, às 3 da tarde, daqui a pouquinho, começa aí a votação de uma nova sobre as votações das normas do Sistema Nacional de Justiça, e que, por primeira vez, a gente vai ver como é que funciona os 2/3, né? Quem são esses membros que vão trabalhar, né, para que seja feitas normas inclusivas e normas que alcance também, assim, ou seja, que seja de acordo com que a proposta da Constituinte inicial havia dito e como reforçado, né, com relação à cidadania, dignidade, soberania, etc. E a gente já sabe que é tudo assim, palavras meio à la ONU, né? Ou seja, fala, mas na hora de fazer mesmo não faz nada, e estão sempre a favor, né, das empresas, do imperialismo. Então vamos ver quem são esses membros aí, que eles vão responder para nós diante dessa votação. E o Partido Comunista, ele reagiu a isso, dizendo que eles podiam reiterar e rever essa norma, né, estabelecida que tem relação com os 2/3 que foi votado com apoio na ocasião do Boric, junto com a extrema-direita fascista. Estava lá ele bonitinho, lá posando entre essas pessoas naquele episódio durante a madrugada que houve a votação em 15 de novembro de 2019. Então, acho que com relação a isso, a gente vai hoje ver, né, o que vai acontecer, e assim, a briga interna que tem relação com 50 membros do Partido Comunista, que fazem parte, assim, ou então que são ligados ao Partido Comunista, que estão contra os 2/3, pedindo para que eles revejam, né? E porque eles já estão assim prevendo o que vai acontecer, e tem os 103% necessário para votar para que seja aprovada, e os de 155 membros, né? Então é quase impossível que aconteça, até porque nessa discussão já foi a maioria, a grande maioria, votou contra rever a norma, né, estabelecida para que dos 2/3 dentro da Constituição, né, essa aberração. Frente a isso, né, sobre esse Sistema Nacional de Justiça, tem uma coisa que está relacionada a isso também, que tem a ver com a lei de imigração, que está em vigor a partir de hoje, dia 15 de fevereiro, e foi reforçada, né, foi mais urgente, assim, frente a um episódio que aconteceu, que foi a morte de um caminhoneiro, Byron, como ele chama, ele tem um nome estranho, eu até anotei aqui, vamos ver, peraí. Byron Castilho, e ele foi morto quando ele saiu, né, para comer, eu não sei, e ele foi morto, e esse homicídio aí, ele está relacionado com 3 venezuelanos, com três migrantes, e a partir disso, um entre eles um menor de idade, e a partir disso eles o Grande Norte é composto por 3 regiões, a Arica,
Paranacota e Antofagasta, que são regiões mineiras, né, que fazem fronteiras aí com Bolívia e Peru. Esses intendentes dessa região, que são os governadores estaduais, né, que seria relativo, assim como no Brasil, né, que aqui chama-se intendente regional, eles que são do Partido Democrata, que, se eu não me engano, é o Rodrigo Dias, Ricardo Dias. O outro se chama Jorge Dias, que é do Partido pela Democracia, e o outro de um partido de esquerda autônoma chamado Miguel Carvajal. Então, essas pessoas que se dizem progressistas, eles estão cobrando do governo que essa lei de imigração seja realmente efetiva. Eles estão pedindo financiamento, 30% a mais do exército na região, e que essa lei realmente seja mão dura, né? Ou seja, que eles realmente façam o que a região necessita, que é expulsar os migrantes, ou os imigrantes de lá, e prender essas pessoas. Essa lei de imigração, ela prevê, né, a expulsão imediata dos imigrantes venezuelanos, peruanos, colombianos, equatorianos e bolivianos que cheguem ao país sem documentação. E que sejam presos também, porque eles alegam que essa região do norte, que é super pobre, desassistida desde sempre, que tem inúmeros problemas. Antofagasta é uma região mineira super rica, onde você encontra uma favela que é feita de cartões e pallets. E você pode encontrar aí, se você busca no Google aí, favelas de cartões em Antofagasta, você vai ver que é enorme. Eu já fui em Antofagasta, eu vi a desigualdade social, ela é gritante, principalmente perto do porto, e sempre houve violência aí, porque tem os mineiros, né, as pessoas que são os mineradores, que eles ganham muito dinheiro, porque a atividade mineira compromete muito a saúde, né? Eles podem morrer com problemas pulmonares, etc. Então, as empresas, elas tentam, né, pagando muito para eles, né, amenizar ou tapar esse grande problema que é da saúde. Com relação a isso também, essas pessoas que vivem aí, elas são colombianas, eles têm uma forma de se relacionar muito, uma rede colombiana, principalmente da região de Antofagasta, que serve muito bem para os serviços da região, né, com o trabalho precarizado, escravo, e aí o governo nunca falou sobre isso, né, as crianças abandonadas, a quantidade de violência que tem contra as mulheres, feminicídio, sexual, falta de emprego, de moradia, e é terra de ninguém, e é só agora que eles perceberam, numa região onde não só os imigrantes sofrem, né, com esse tipo de exclusão e opressão e violência, como também os chilenos que vivem aí, os chilenos pobres. E toda essa região do norte é quase como foi o norte do Brasil, assim, totalmente, é uma região muito árida, tem muitas secas, né, onde as mineradoras tomam conta. Então, a violência é constante por motivos óbvios. E nunca foi feito nenhum programa, né, para poder reverter essa situação, né, e dar dignidade e igualdade para essa região que realmente não tem, o país inteiro não tem, mas aí é pior ainda, é muito mais visível. E com relação a isso, né, eles aproveitaram esse fato, né, do homicídio desse caminhoneiro. E os caminhoneiros, há aqui uma especulação a respeito de quem tem incentivado os caminhoneiros, porque as empresas andam dizendo por aqui que as empresas privadas, né, as mineradoras e os caminhões que servem a essas empresas foram que estão nas rotas, né, para poder fazer essa greve. E porque os caminhoneiros independentes, eles são contra isso. E eles alegam também que as empresas privadas estão incentivando esse tipo de situação.
e com a ajuda do governo, né, assim, a princípio, dos meios de comunicação que demonizam os imigrantes aqui, e com essa lei também da imigração, tem uma outra lei que vai junto com essa, que é a diminuição dos camelôs nas ruas, que a maioria das pessoas que trabalham nas ruas são os chilenos pobres, mas uma grande quantidade, a metade, não é a minoria não, porque eu trabalho com isso, eu sei, tenho números e tudo, e os venezuelanos e colombianos, bom, e os outros imigrantes da América Latina, da América do Sul que chegam aqui. Então, assim, são duas leis que andam em paralelo, assim, a questão, né, enquanto você tem, assim, não sei, fóruns e atividades e, bom, eventos com relação ao COP, que vai falar de meio ambiente, e os outros programas de apoio da ONU, né, com relação nessa área de direitos humanos que nunca são efetivos, você tem, por outro lado, também, né, uma romantização dessa burguesia que fica falando desde o seu lugar de conforto, né, do seu estado de conforto, a sua condição de conforto, para uma população que está aí por conta de uma política internacional que está sempre fazendo como intervenções, né, dentro da cultura, né, dos setores culturais, políticos, sociais, e também com toda a participação dos militares nisso também, né, com relação à força, e ninguém fala sobre isso, né, e como esses países imperialistas, eles têm a mão aqui, nesse tipo de situação, né, que vai colocando cada vez mais os países latino-americanos, né, e sobretudo os países aqui que a gente fala mais aqui da Sul-América, nessa condição de pobreza grave, né? Então, assim, eles não falam sobre isso, muito menos a imprensa fala sobre isso, né? Eles estão apoiando essa lei migratória e até a imprensa assim, que dita progressista, ela descreve a lei, mas ela não fala sobre o problema dessa lei de imigração, né, quem ela afeta. Eu não sei como é super grave o que está acontecendo aqui. Eu moro aqui há bastante tempo, eu já falei uma outra vez que eu nunca vi tantos imigrantes assim, em acampamentos, aqui na rua. Nessas áreas de fronteiras, o acampamento é enorme, violência sexual, mortes, ainda o estado de sítio que está vigorando, né, nesse lugar aí, com todo o apoio também dessa esquerda progressista, né, não digo todos, mas muitos partidos que são oportunistas, que se dizem de esquerda, os independentes, alguns dos independentes, como eu penso que tem um que chama-se Comuna, que é com, eu não sei qual é a sigla é com, mas eu não me lembro bem como que é o nome, bom, mas não importa. O que importa é que esses partidos oportunistas que foram criados em 2019, por conta do estágio social, 2020, 2021, eles estão apoiando, né, essa opressão horrível contra os imigrantes aqui. Então, assim, os imigrantes, eles não estão pedindo, eles pedem trabalho, né, eles pedem oportunidade, e tem muitos haitianos também aqui, e que são cooptados, né, que são incluídos no trabalho das construções, né, construção civil, porque a verticalização ela é enorme, como nos países, nas capitais aí dos países da América Latina, que tem essa lavagem de dinheiro, né, de empresas internacionais, como a gente sabe. E, assim, aqui está o verdadeiro caos, assim, sabe? E eu moro numa zona onde tem muito migrante, a terceira cidade mais importante do Chile, e eu, sinceramente, eu nunca vi nenhuma violência por parte dos migrantes, dos imigrantes. Assim, a gente se entristece muito porque eu acho que, bom, deve ter, né? Eu acho que os governos deveriam se juntar, mas não é possível nesse momento, né? Por conta da mão do imperialismo, que eles se juntem e comecem a pensar em uma proposta, em uma política que inclua, né, que seja de fato, que beneficie esses imigrantes que estão chegando aqui, procurando um lugar para viver, condições melhores de vida.
mas esses imigrantes que saem dos seus países, eles são expulsos não pela situação do país como em si, digamos assim, né? Mas sim porque eles são forçados a sair por conta do imperialismo, né? E trabalha junto com esses governos fascistas. Então, tem, por um lado, esse romantismo da esquerda, com essas propostas que não levam a lugar nenhum para os imigrantes, da cesta básica, roupa, mas não falam de propostas mesmo de inclusão. E, por outro lado, temos os fascistas, né, que, apoiados pela mídia pequeno-burguesa, que fomentam esse ódio da população contra esses migrantes. E aqui essa coisa de se acuna, né, o berço do neoliberalismo, para muitos chilenos é uma coisa muito boa, né? E segue agora com o Boric, quando os setores privados ficaram meio receosos, né, no início, com relação a ele, a postura dele, e frente não sei, a como lidar, né, com a economia a partir também, assim como incluir ou excluir o setor privado, como vai ser. E ele disse, gente, pera, mas vocês não precisam se preocupar, porque aqui no meu governo tem uma porcentagem bastante grande de liberais, né, e neoliberais. Então acho que, eu não sei, esse final de governo Pinheira, ele continua fazendo seus atos fascistas, e com apoio, infelizmente, da esquerda pequeno-burguesa também, que se vê ameaçado pelos imigrantes, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas está bem caótico aqui, a gente está bem apreensivo com relação a isso, com essa lei de imigração. Um exército na rua, né? Pois é. Obrigado, Mônica, pela sua participação, pelas suas informações aí, como sempre, pelas suas análises. Como eu digo sempre, né? A gente tem aqui a oportunidade, né, de poder acompanhar o Chile toda semana, tendo você aí como correspondente muito especial aí pra gente, correspondente no Chile, para mostrar, né, para a esquerda brasileira o que o imperialismo está fazendo no Chile, colocando uma esquerda fake, uma esquerda do imperialismo no país, e a gente não quer isso no Brasil. Então, muito obrigado, Mônica, pela sua participação novamente. A gente, de repente, a gente se vê na semana que vem aí, mesmo que seja uma reportagem sua em vídeo, para a gente continuar acompanhando o que está acontecendo no Chile. Obrigado, um beijo enorme para você, Mônica. Outro beijo, tchau. Tchau. Até mais. Obrigado aqui ao Dan Robot, que dá um salve, camaradas. Monique FC envia também a sua boa tarde. Obrigado, Monique, para você também. A Ana Paula Adão fala que está acompanhando pelo trabalho. Valeu, Ana. João Galvão Júnior fala que estão sendo expulsos do Oriente Médio e já começaram a fazer guerra na América Latina, digno da civilização protestante ressentida. Acho que ele está falando dos Estados Unidos, né? Exatamente. Obrigado aqui o Ernesto Abdala Filho, companheiro que viu o superchat, e agora pensando bem, será que é o Ernesto Abdala Filho, o grande sheik, sultão árabe que financia a Céu TV, segundo o Jones Manuel, através de superchats? Será que é assim? Será que pode ser? Eu acho que deve ser isso. Eu acho que o Jones Manuel, eu acho que ele descobriu o nosso segredo. Eu acho que é o Ernesto Abdala Filho, que vocês podem ver, ele é árabe, afinal é Abdala. Esqueçam Ernesto e Filho, é Abdala, ele é árabe. Ele envia superchats pra gente com dinheiro que ele extorque da Meca, os bilhões de muçulmanos fiéis que vão todos os anos à Meca em peregrinações. Ele extorque todo esse dinheiro desse pessoal, lava esse dinheiro através de superchats. O PCO faz isso, enviados pelo Ernesto Abdala Filho, para que o Rui Costa Pimenta possa comprar seus biscoitos amanteigados. Essa daí só pode ser isso. Eu acho que é isso. Acho que o Jones nem precisa mais revelar, mas só pode ser isso. Obrigado aqui ao José Augusto, valeu pelo comentário. Falar Israel. O Mauro Sou, um abraço para o Mauro, dá uma boa tarde. A Grace Barros, valeu Grace, boa tarde para você.
seja bem-vinda. Adalberto Pereira, LC29, sou eu, já tinha falado. Ah, não tinha falado não. Obrigado aqui, pessoal, pelos comentários. O Marcos Costa, ele também... Bom, vamos falar daqui a pouco que realmente o exército dos Estados Unidos treinou o exército da Argentina, segundo documentos revelados que foram parar em diversos sites, inclusive no site da CNN do Chile, noticiou isso daí, dos documentos que mostram que o exército argentino foi treinado em simulações de guerra de invasão contra a Venezuela. A gente vai falar sobre isso em instantes. Valeu aqui ao Operário Espetacular também. Alan Santos fala que quer se filiar ao PCO. Já mandei meu telefone aí para você poder enviar um zap para mim, a gente te filia ao PCO. Alan, inclusive, todo mundo que não é filiado ao PCO está assistindo a gente, é muito fácil. Podem enviar aí um zap aí para mim, coloquei o número de telefone meu. É só para quem quiser se filiar ao PCO, não paga nada, é só uma forma de contribuir com o partido, expressando o seu apoio. É de graça, não tem nenhum problema, é só entrar em contato com a gente coloca você nas fileiras aí da Revolução, filiado ao PCO. Obrigado aqui ao Adriano Teixeira, nosso querido companheiro direto de Paranavaí, também envia um comentário. Yuri Gagarin, The Earth is Blue. Exatamente, o Gagarin falou isso daí quando esteve lá na Lua, lá em cima, né? Não na Lua, lá no espaço. Carlos Santos, sempre com a sua palavra de ordem aqui, caluniadora contra mim, fora Vasco. Adriana Machado, nossa querida correspondente em Nova York. Web Comunismo está aqui também comentando. Lino Alves e o LC29 envia um super sticker. Obrigado, LC29. Vamos agora com a nossa comentarista aí para assuntos peruanos, a Kathleen Van Benton, que é holandesa aí, também tem nacionalidade peruana, morou muito tempo no Peru, vai trazer para a gente as novidades aí do que está acontecendo no país andino. Boa tarde, amigos da América Latina. Meu nome é Kathleen e aqui eu trago para vocês mais um boletim e uma alerta, principalmente. No Peru, semana passada, foi instalado mais um novo gabinete. Por enquanto, não trouxe tantas polêmicas. A principal surpresa foi o novo primeiro-ministro, o Aníbal Torres, que era o ministro de Justiça, né? Esteve no governo desde o começo, aguentou, né? E é uma pessoa de confiança do presidente. Mas, logicamente, a direita sempre vai achar motivos para atacar e criticar, como, por exemplo, agora a idade, né, dele, a fala. Bom, também tem um novo ministro do Meio Ambiente, que parece ter conhecimento do assunto, está preparado. Ele informou que o Peru finalmente impôs uma multa a Repsol, que será simbólica, né, se for paga. Enquanto isso, a empresa ainda não está fazendo o que teria que fazer, né? O petróleo agora, ainda nas praias, está poluindo não apenas a água e as praias, mas também a própria atmosfera, porque o petróleo debaixo do sol, né, enquanto não for removido, está se decompondo, né, causando grandes danos. Mas esse assunto sumiu completamente dos jornais, né, das capas, então não se falou muito. E, bom, também nos canais independentes, né, neste final de semana surgiu uma outra notícia, uma pequena bomba, né, sobre uma reunião meio esquisita. O jornalista Hildebrand, de centro-direita, né, centro, agora se declara dentro do campo fora todos, mas ele apresentou uma reportagem sobre uma reunião num hotel de luxo em Lima, sexta-feira passada, onde esteve presente a atual presidenta do Congresso, a senhora Maria del Carmen Alba,
e 9 outros políticos de direita, né, de extrema direita, congressistas e legisladores. Segundo pesquisas, atualmente o presidente Castillo tem 30% de apoio, né? Parece pouco, mas em comparação os outros líderes, né, possíveis presidenciáveis, não chegariam a nem 2 ou 3%. E, bom, por que o presidente ainda tem apoio? Porque as alternativas, né, não seriam muito boas. Se ele for deposto ou se ele se demitir, entraria primeiro a vice-presidenta, Dina Boluarte, que não é muito popular e tem já denúncias, né, da direita contra ela, seria deposta rapidamente, e aí entraria a Maria del Carmen Alba, que é conhecida como alguém autoritária. O esposo tem uma empresa de agroexportação, ela é acionista lá, então tem claros interesses, né? Não trata bem seus trabalhadores, né? É contra as leis trabalhistas. E então eles almoçaram lá no hotel na sexta-feira, apenas para discutir, né, as possibilidades para depor o presidente Castillo. E eles não pagaram seu próprio almoço, tá? Eles acham que não ganham o suficiente, né? 15 ou até 30 salários mínimos, mas para eles ainda não é suficiente. Mas o almoço foi pago por uma fundação, uma ONG, né, alemã, a Fundação Friedrich Naumann, ligada, né, ao Partido Liberal Democrata Alemão, no governo, eu acredito. A mesma que financiou no ano passado a visita do venezuelano Leopoldo López, né, durante a campanha, apoiando a Keiko Fujimori. E essa mesma fundação trabalhou no golpe de Honduras em 2019. Então, isso é no mínimo suspeito, né? Uma ingerência estrangeira. Então, está aí alerta. Acho que é importante divulgar essa notícia, ficar de olho e vamos apoiar o povo na rua, se finalmente resolver ir às ruas, né? Está tendo atos pequenos, mas tem essa preocupação que acho que só vai aumentar nos próximos dias. Então, é isso por enquanto. Até semana que vem e obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Valeu, Kathleen, muito obrigado pelas informações do Peru. Bom, sim, o exército argentino foi treinado para invadir a Venezuela. As informações foram divulgadas pelo site El Cohete a la Luna, um site argentino que teve acesso aí a documentos que mostraram que no ano de 2019 o exército da Argentina teve uma série de sessões de treinamento, de exercícios militares, simulando a invasão da Venezuela. Em 2019, a Venezuela estava sendo ameaçada pela invasão, inclusive aqui no Brasil a gente acompanhou muito bem isso, uma vez que foi feita na imprensa, foi feito um grande estardalhaço a respeito da ajuda humanitária à Venezuela, né? Inclusive o Brasil passou uma vergonha enorme já com o Bolsonaro no governo, enviando o seu carregamento heróico de ajuda humanitária, que era um calhambeque ali na fronteira de Roraima com a Venezuela, que quase puxado por burros, na verdade, né? E a imprensa fez um estardalhaço enorme, falando dos imigrantes venezuelanos que haviam sido atingidos pelo exército, e acabou que não deu nada certo. Essa daí era a operação do Juan Guaidó, que estava fora do país, e ele queria entrar na Venezuela, né, com essa ajuda humanitária vindo de diversas partes, através de uma caravana que era a Operação Liberdade, que coisa linda, né? E acabou não dando nada certo. O povo venezuelano fez grandes manifestações contra essa invasão. O exército venezuelano cercou o país para proteger corretamente, né, o país de uma possível invasão, sob a fachada humanitária.
Só que não foi só o Brasil, né, que teve uma tensão ali com militares brasileiros perto da fronteira entre Roraima e Venezuela. Também por parte da Colômbia houve muita tensão, ameaças de invasão, e os próprios argentinos, lá no sul aqui do nosso continente, realizaram esses treinamentos. Era o exercício militar chamado Puma. Ele ocorreu entre abril e julho de 2019, foi comandado pelo general Juan Martín Paleo, que é chefe do conjunto das Forças Armadas Argentinas desde março de 2020. Nessa época, ele que coordenou esse treinamento, e as revelações são desse site que eu falei, El Cohete a la Luna, que trouxe essa investigação baseada em relatórios vazados aí da inteligência argentina. Um pouco antes dessa tentativa de invasão, né, no começo do ano de 2019, o governo dos Estados Unidos havia declarado que o governo legítimo da Venezuela era o Juan Guaidó, e, portanto, o Maduro era ilegítimo, o Guaidó era presidente da Assembleia Nacional e o Guaidó tinha direito de assumir a presidência. E, a partir disso, daí iniciou-se uma campanha, né, para a derrubada do Nicolás Maduro, propagandística, com ameaças de invasão militar da Venezuela através dessa suposta ajuda humanitária. A primeira sessão aí dos exercícios militares Puma ocorreu em 15 de abril, foi conduzida pelo general Paleo, e ocorreu, portanto, dias antes aí dessa Operação Liberdade. Vamos ver um mapa aí para vocês saberem do que a gente está falando. Esse daí é o mapa da Venezuela, a fronteira sudoeste com a Colômbia, a fronteira sudeste com o Brasil, a fronteira leste com a Guiana e ao norte o Mar do Caribe. Nesse exercício Puma, havia 3 alternativas de vias para invadir a Venezuela. A primeira era pelo Marítimo del Mar Argos, que fica justamente ao norte do Mar do Caribe. E uma coisa interessante, naquela época os Estados Unidos haviam impedido um navio iraniano de passar por aquela região. E havia também uma revelação, uma denúncia com provas de que o Comando Sul dos Estados Unidos estava trazendo navios do norte do Mar do Caribe em direção à Venezuela. Então, isso apenas corrobora a denúncia desse site argentino que trouxe esses documentos. A segunda alternativa de pontos para invadir a Venezuela era pela fronteira justamente com o Brasil, através do estado de Roraima, onde houve essa tensão, né, com aquele carregamento humanitário fake do Brasil e de Araque. E a terceira alternativa é justamente a fronteira com a Colômbia, na cidade de Cúcuta, onde também houve um ponto de tensão em que a imprensa fazia grande alarde sobre o êxodo dos venezuelanos através de Cúcuta e possíveis confrontos entre os exércitos venezuelano e colombiano. O exercício militar argentino, ele reproduzia, né, territórios da América do Sul em um mapa fictício, e a nossa região aqui, ao invés de ser chamada de América do Sul, nesse mapa argentino de simulação, era chamada de Patagônia do Sul, e a Venezuela de Vulcano, sendo o Brasil chamado de Febo e a Colômbia de Ceres. Então são países fictícios, mas que estão no lugar exatamente desses países que a gente vê nesse mapa. E as autoridades conflitantes eram justamente o NM, as siglas NM, que significam Nicolás Maduro, e JG, que significam Juan Guaidó. O almirante americano Craig Fowler, que é chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, da força das Forças Armadas norte-americanas para intervir na América do Sul, chegou a visitar Buenos Aires em junho daquele ano, mês em que as Forças Armadas argentinas já realizavam a 4ª, 5ª e a 6ª sessão de atividades desses exercícios militares. Foram justamente 7 sessões no total que ocorreram na base militar de Campo de Mayo.
e por videoconferência com militares de Córdoba e La Pampa. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, ele, nesses dias aqui, pode voltar para mim, produção, ele repercutiu essa denúncia, né, de tentativa de simulação de invasão da Venezuela por parte do exército argentino com apoio dos Estados Unidos, comentou o seguinte: começam a aparecer aspectos tantas vezes denunciados na época. Isso é verdade, o governo Maduro sempre denunciava esse tipo de coisa, logicamente a imprensa internacional falava que era teoria da conspiração. E continuou Vladimir Padrino: é a peça da equação imperialista forjada a partir do enfoque multidimensional que faltava no esquema de agressão contra a Venezuela. Ontem não puderam, não poderão nunca, afirmou o militar venezuelano. Obrigado aqui ao Ernesto Abdala por mais um superchat, financiando com os petrodólares. Alguém lembrou aqui a Causa Operária TV. A gente tem também um companheiro nosso que é parte do canal Internacionalismo, que é o Thiago Assad. Ele que é descendente, né? Ele é primo de segundo grau do Bashar al-Assad, que é o quê? O ditador da Síria. E ele também é um suspeitíssimo de financiar o PCO através não apenas de petrodólares, mas da exploração do povo sírio tão atormentado pela ditadura do Bashar al-Assad, a qual os Estados Unidos, baluartes da democracia, tentaram, né, derrubar e não conseguiram. Eu tinha falado que acho que é operário espetacular, é operário especulador. Obrigado aqui pelos comentários. Obrigado também aos comentários aqui do pessoal do Luiz Bergotza. Uma boa tarde ao Luiz Bergotza, nosso querido companheiro, apareceu aqui com a gente. Valeu aqui o pessoal que continuou comentando, Carlos Santos, Francisco Leite, Mauro Sou. Uma outra notícia: os Estados Unidos, né, esse país da liberdade, eles pediram a extradição do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández por tráfico de drogas. A mensagem foi enviada da Embaixada norte-americana em Tegucigalpa para o Ministério de Relações Exteriores de Honduras, que a encaminhou para a Suprema Corte hondurenha. Dizia, era um comunicado oficial da Embaixada dos Estados Unidos e era uma solicitação, portanto, formal de prisão provisória do Orlando Hernández com propósito de extradição para os Estados Unidos. O Juan Orlando Hernández, que está em território hondurenho, ele foi eleito, né, presidente de Honduras em 2014, lembrando que os Estados Unidos deram um golpe em Honduras em 2009, derrubando Manuel Zelaya, a quem a gente entrevistou aqui no nosso programa, e que é esposo da atual presidenta eleita de Honduras, a Xiomara Castro. E os Estados Unidos derrubaram o Zelaya através desse golpe. Dentro do golpe, né, um regime ditatorial, os Estados Unidos escolheram em 2014 colocar o Juan Orlando Hernández como presidente do país em uma eleição completamente fraudulenta, denunciada por toda a esquerda hondurenha, pelo Manuel Zelaya. Depois, nas eleições de 2017, uma eleição ainda mais fraudulenta, em que a contagem de votos foi parada no final da noite, com manifestações nas ruas de Tegucigalpa, nas principais ruas do país, o exército intervindo, e ali a justiça eleitoral, totalmente comprada pelo regime político golpista, paralisou a contagem eleitoral quando o candidato do Manuel Zelaya estava na frente, e quando voltou por um milagre, o Juan Orlando Hernández estava na frente, tinha passado o candidato opositor e acabou sendo eleito com todo o apoio do imperialismo. E agora, né, que o Juan Orlando Hernández perdeu o cargo, né, a Xiomara Castro, através de uma mobilização popular, conseguiu vencer as eleições, presidenta de esquerda agora,
Os Estados Unidos não precisam mais do Juan Orlando Hernandes e vão descartar aparentemente aí o seu fantoche que serviu aos interesses imperialistas durante 8 anos. Por que os Estados Unidos não fizeram isso durante esses 8 anos, quando o Orlando Hernandes estava na presidência de Honduras, né? Não buscaram prender esse cara? Não... Bom, o Noriega, no Panamá, em 89, teve o país dele invadido pelas tropas norte-americanas para capturarem ele e levar para os Estados Unidos sob a desculpa do tráfico de drogas. Os Estados Unidos poderiam ter feito a mesma coisa na Honduras governada pelo Juan Orlando Hernandes, mas como ele já ainda servia aos objetivos do imperialismo, não fizeram isso, né? Porque não tem, esse moralismo é totalmente barato, né? Os Estados Unidos fazem o que der na telha de acordo com seus interesses do momento. E agora que ele não é mais presidente, agora já está descartado, agora os Estados Unidos fazem o que quer. Aí também bem feito aí para o Orlando Hernandes para ver o que dá, né? Você se aliar com o imperialismo e ser um fantoche do imperialismo. Você acaba tomando uma facada nas costas. A gente, para encerrar o nosso programa, vamos agora com o Carlos Hermano, nosso correspondente colombiano, falando como é que está a situação naquele país que também é governado pelos fantoches dos Estados Unidos. Hola compañeros de Conexión América Latina, hoy 15 de febrero del 2022, trayendo más un informe en materia de orden público y político en Colombia. En materia de orden político, tenemos que avanza el periodo preelectoral para las elecciones de Senado y Cámara en Colombia, donde la coalición de la esperanza lleva, según las pesquisas, una ventaja ante todos sus contrincantes. También se espera una movilización tras el llamado al paro que ha hecho el Comité del Paro, valga la redundancia. Este comité ha llamado al pueblo colombiano a movilizarse el próximo 3 de marzo, comenzando vigilias desde el 28 de febrero de este mes. Algunos sectores de la izquierda pequeño burguesa en Colombia, agrupados en el Pacto Histórico, han hecho el llamado al Comité del Paro para no hacer la movilización el día 3 de marzo. Estos grupos políticos de la izquierda pequeño burguesa colombiana que residen en los Estados Unidos han pedido al Comité del Paro no hacer la movilización debido a que las elecciones para Senado y Cámara son el día 13 de marzo del 2022. Entonces pues vemos cómo la izquierda colombiana, aparte de ellos haber conspirado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y el secretario Antony Blinken, aliado con la burguesía colombiana, han conspirado para que las movilizaciones en Colombia den una pausa. En el marco de las movilizaciones vimos como el candidato de izquierda que lidera las pesquisas para la presidencia en Colombia, Gustavo Petro, se ha filtrado un nefasto video donde este llama a parar las movilizaciones debido a que el gobierno, la dictadura de Iván Duque, había suspendido el paquetazo que hoy se aprueba en el Senado colombiano. Después de las movilizaciones y después de estas declaraciones y todas las jugadas de la oligarquía y la izquierda pequeño burgués colombiana, la dictadura colombiana ha lanzado una ley ciudadana contra los bloqueos de calle y toda la manifestación popular. Vemos el alineamiento de toda la izquierda colombiana con las políticas del imperialismo, las políticas del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, que son unas políticas al servicio del capital transnacional.
En materia de orden público, la violencia en Colombia no cesa. Siempre en periodo preelectoral la violencia se recrudeció en el país. El Estado colombiano ataca ferozmente las comunidades campesinas, en especial los cultivadores de hoja de coca. Han creado situaciones de extrema violencia para ellos tener esa facilidad de acomodarse en el poder, debido a que la media hegemónica en el país colabora, trabaja para la oligarquía colombiana, y estos dan matrices de violencia en el país donde solamente la derecha colombiana puede combatir lo que ellos llaman la violencia guerrillera. Siempre se crean situaciones también en la frontera para intentar invadir Venezuela, alegando que las guerrillas colombianas habitan el territorio venezolano para después trasladarse a territorio colombiano a hacer atentados, como ya lo hemos dicho, contra la infraestructura del pueblo colombiano, lo cual es una mentira, que el gobierno venezolano alberga las guerrillas, porque vemos como ellos también desplegaron en 25.000 kilómetros del estado Apure, si no estoy mal, una barrera para que los grupos narcotraficantes, lo que ellos denominan Tancol, no penetren el territorio venezolano. Tenemos que hasta el día de hoy han habido 24 líderes y lideresas y defensores de derechos humanos asesinados, 1.310 desde el acuerdo de paz, casi 300 excombatientes hasta el día de hoy asesinados por el Estado colombiano, en especial por las bandas paramilitares y narcotraficantes que quieren controlar los territorios. Tenemos también hasta el día de hoy 19 masacres, las cuales cada una han tenido el saldo de 3 víctimas. Entonces podemos ver que la cifra es escandalosa, horrorosa, en el cual gobiernos como los de Gabriel Boric critican el nacionalismo en Nicaragua o Venezuela, y no critican la dictadura colombiana, donde la OEA, donde los Estados Unidos operan con 9 bases militares, donde se acopia y distribuye la cocaína. Dicha violencia se recrudece inclusive con dineros que con el Estado terrorista norteamericano patrocina a las fuerzas represivas de Colombia para ellos supuestamente erradicar el narcotráfico. Vemos que Estados Unidos tiene 9 bases en Colombia, donde alrededor de estas bases hay grandes cantidades de sembradíos de hoja de coca. Entonces pues hago el llamado, como siempre, a todos los compañeros a estar atentos a la situación de orden público y político en Colombia, ya que Colombia es una de las mayores, si no la principal plataforma de agresión a todos los pueblos de América Latina. Entonces pues hago ese llamado a los compañeros y compañeras para estar atentos a los movimientos políticos de la dictadura colombiana, principal socio del gobierno norteamericano, de la DEA y la CIA, mayores narcotraficantes en el mundo. Entonces pues llamo a los compañeros, y la próxima semana nos veremos con más un informe sobre materia de orden político y público en Colombia. Buenas tardes. Valeu, Carlos, muito obrigado. O Ernesto falou assim: confesso que comi um biscoito amanteigado do Rui, mas aí ele enviou outro superchat aqui para compensar esse delito. Nosso financiador aí de petrodólares, Mohamed Abdallah Sheikh Alu Salam. Valeu aqui, Abdallah. Obrigado, o pessoal, a Atena, valeu, Atena, obrigado aqui pelo
pelo comentário. Bruno ES apareceu aqui, fazia tempo que eu não via o Bruno ES. E o Ernesto Abdala fala: quanto mais desesperado, mais afunda o imperialismo, graças aos seus petrodólares, Abdala. Mas também tem a outra opção, que é justamente o Assad, né, que é primo de segundo grau do Bashar al-Assad. Quem sabe, né? Por isso que a gente defende tanto a Síria. Bom, a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão. Lembrando que daqui a pouco, 4 da tarde, tem Rui Costa Pimenta na TV 247, com transmissão simultânea na COTV com a sua análise política, daqui a menos de 1 horinha. E às 5h30 tem análise internacional também aqui na COTV, com o Rui, comigo, com o João Pimenta, para falar sobre qual será que vai ser o tema, hein? Será que é a Rússia? Rússia, Ucrânia? Pode ser, hein? Vamos ver. Fique ligado. 4 horas, Rui. 5h30, meia horinha depois, Rui de novo. E até daqui a pouco, então, 5h30 na análise internacional. E até terça-feira, às 2h, com mais um Conexão América Latina. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.